Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela sua presença, pela oportunidade de estabelecer esse encontro. Eu sempre gosto dos encontros porque a partir deles nós temos a oportunidade de alterar o que a gente é. E eu penso que o grande desafio humano é a gente estar sempre disposto a viver as alterações que são naturais do processo. Não é verdade? É muito triste quando nós estacionamos. Nos meus muitos deslocamentos, na necessidade que às vezes eu tenho de estudar um pouco mais, de ter a oportunidade, quem sabe, de ouvir alguém, de participar de um encontro, de fazer um retiro. Por quê? Porque preciso me alterar. Eu preciso sofrer as alterações naturais do processo humano, porque só assim a gente cresce. Eu me lembro que quando eu estudava filosofia da educação, essa disciplina dentro do curso de filosofia, era interessante a gente identificar como é que nasce o conhecimento. Como é que nós construímos o conhecimento. Porque o conhecimento não cai do céu, Ele nasce justamente a partir daquilo que eu sei sobre o mundo e daquilo que eu surpreendo com o diferente, me mostrando que eu não sei tudo. Então, para eu conhecer, eu preciso de alguma maneira desconstruir o que eu sabia sobre aquilo. É por isso que conceitos. E a filosofia sempre nos ensina que o preconceito, ele gesta e faz com que cresça cada vez mais a ignorância. Porque se eu acho que já sei tudo sobre aquela determinada realidade, eu corro o risco de nunca chegar ao conhecimento verdadeiro daquela realidade. É por isso que a postura sábia do filósofo é sempre de humildade. Eu não sei tudo sobre as coisas. Eu não sei tudo sobre aquela pessoa. Posso ter algumas informações, muitas vezes nascidas de preconceitos. Porque o que é o preconceito? Aquele conceito que se estabelece antes do encontro, não é? Não é assim quando você está diante de uma pessoa que você ou já tinha visto pela televisão, ou já tinha visto de passagem, encontrou rapidamente, e você tinha uma informação sobre aquela pessoa. Que você vai conhecê-la verdadeiramente, você descobre que ela não era nada daquilo que você pensava. Então o conhecimento, ele pede a experiência do encontro. Por isso que todo mundo precisa estar disposto a encontrar a vida. E nesta metáfora de encontrar a vida, nós colocamos a possibilidade de conhecer pessoas, de conhecer situações, de conhecer lugares, Às vezes nós ficamos tão acostumados a andar pelo mesmo caminho, que nós nunca vamos descobrir que existia uma outra possibilidade de caminho, às vezes até mais bonito, que é aquele que a gente fazia todos os dias. O encontro nos gera a possibilidade do crescimento intelectual, por exemplo. Quando eu converso com alguém que sabe mais sobre aquela questão, quando eu escuto uma informação nova e eu trago aquilo para dentro do meu coração, e aquilo passa a fazer parte de mim. Eu não sou mais o mesmo ser humano que eu era ontem, que hoje eu vivi muitos encontros. E eu quis aproveitar esses encontros para poder crescer através deles. É assim que a gente vai superando os nossos preconceitos. É assim que a gente vai avançando. É assim que a gente vai se tornando uma pessoa mais evoluída. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Mas eu acredito muito na evolução espiritual. Como é que se dá a evolução espiritual? Toda vez que você encontra as realidades da vida, essas realidades te afetam e você se transforma numa outra pessoa depois de ter passado por elas. E aí é por isso que a gente vai entender que quanto mais a gente vive, maior tem que ser a nossa disposição, maior tem que ser a nossa capacidade de absorver a vida na sua totalidade. Porque o amadurecimento não é você ter condições de viver, você ter condições de administrar a vida, sem necessariamente precisar viver um caos toda vez que você tem uma dificuldade ou toda vez que você é contrariado, não é? A gente só amadurece nessa perspectiva à medida em que a gente encontra alguém que nos ensina isso. É aquela voz que nos orienta, é a voz que nos aconselha,
é a voz que nos diz: não é bem assim, naquele momento em que você acha que você está proprietário da verdade suprema a respeito das coisas e das pessoas. Por isso que é bom encontrar. E este programa é uma oportunidade de encontro, porque aqui nós temos a vida de tantas pessoas que a gente nunca viu, que a gente nunca esteve pessoalmente com elas, mas que de alguma maneira estão retratadas nas cartas, nos e-mails, nas experiências que partilham conosco e que nos possibilitam este encontro. Esse é um fruto do programa. Eu escuto isso pelo Brasil afora. Padre, a história daquela pessoa que o senhor estava contando naquele dia me ajudou muito a pensar a minha vida, a minha situação e a minha realidade. Por quê? Porque houve um encontro. Não houve um esbarro. Essa é a diferença, né? Às vezes eu posso esbarrar nas pessoas, mas não encontro com elas. Quando é que a gente esbarra? Quando a gente não tem disposição interior para percebê-la, para notá-la. Você sabe que esse é um dom que eu sempre peço a Deus. Eu gosto de encontrar de verdade as pessoas. Eu gosto de ter a experiência de deixar-me afetar pela de mim. Por exemplo, nesse final de semana, né, nós tivemos, nessas muitas viagens, eu tive a oportunidade de estar. Qual o nome da cidade mesmo? Meu Deus do céu, que eu estou ficando velho. E o principal sintoma da velhice é esse, né? É o esquecimento. Estive numa cidade no interior agora, de Minas Gerais, e lá encontrei no camarim 2 senhoras que me contaram, ali naquele momento, atendendo aquele tanto de gente entrando, conversando, e de repente uma senhora com uma foto de uma moça muito bonita, dizendo assim: padre, minha filha morreu, eu a sepultei tem 8 dias. E naquele momento, aquela frase, ela foi como se tivesse tido o poder de diminuir todas as distâncias humanas que existiam entre eu e aquela mulher. Entre mim e aquela mulher. Uma frase que diminuiu a dor contada de maneira tão rápida, em tão poucas palavras, unida àquela fotografia, naquele olhar tão cheio de sofrimento, aquela situação me permitiu encontrar aquela mulher. Mesmo que eu não tivesse tido muito tempo de ouvir a história, de conversar demoradamente com ela sobre aquela dor que ela sentia naquele momento. Mas ali, naquele momento, eu pude viver uma experiência de um encontro que me alterou, me sensibilizou. Carmo do Paranaíba, lembrei o nome da cidade, onde eu tive o prazer de conhecer uma senhora também fantástica, uma senhora que dedicou a vida inteira ao trabalho social, professora, dedicada, e que faz este momento da vida, continua vivendo neste momento da vida em que já ficou viúva, a oportunidade de ajudar as pessoas e de trabalhar por elas. Encontros que vão me afetando, encontros que vão me dando a possibilidade de olhar para mim de um jeito diferente. É engraçado isso. A vida nos coloca diante de pessoas que nos dão a oportunidade de olhar de um jeito novo para nós. Sabe por quê, minha gente? Muitas vezes nós não vamos ter condições de alterar a nossa realidade pessoal. Eu não tenho como mudar muitas vezes a vida, mas eu posso mudar o jeito como olho para ela. Muitas vezes eu não tenho condições de mudar o meu irmão, mas eu posso mudar o jeito como olho para ele. Aí deixa de me incomodar tanto, né? Começo a compreender um pouco mais o contexto em que ele vive, as dificuldades que ele enfrenta, e aquilo que me irrita tanto, e aquilo que me desgosta tanto, perde um pouco a intensidade porque modificou o jeito como eu olho para ele. Essas são as pessoas que vão alterando o nosso coração, que vão dando a nós uma oportunidade de sermos novos a partir daquilo que é velho. Porque isso é interessante na vida humana. A gente se renova a partir do que é velho. É aquilo que está envelhecido em mim, nas minhas convicções, no meu caráter. Quando eu tomo conhecimento que aquilo que precisa ser modificado, precisa receber novos ares,
eu parto daquela realidade antiga e assumo um novo jeito de ser. Era o que Jesus fazia com as pessoas. É o que Jesus faz com a gente ainda hoje, quando nós professamos essa fé e fazemos da nossa fé uma experiência de encontro. Eu preciso estar diante desse Jesus todos os dias. Eu preciso encontrá-lo todos os dias. Como? Atualizando em mim, na minha memória, no meu caráter, as opções e as escolhas de Jesus. Como é que Jesus tratava as pessoas? Se eu quero ser cristão, eu não sou obrigado a ser cristão. Mas se eu quero ser, e se eu me comprometo em ser, então o meu jeito de lidar com as pessoas deverá ser o mesmo modo de Jesus. Se eu quero ter uma atitude cristã, eu preciso tomar consciência que o meu encontro com Jesus precisa ser diariamente. Da mesma maneira como o filósofo, que precisa atualizar no tempo o pensamento de tal filósofo, de um outro pensador que ele segue, ele precisa ter contato, ele precisa encontrar aquela filosofia, aquele conjunto de teorias estabelecidas, para que ele continue fazendo a experiência do encontro. E é por isso que eu acredito muito na possibilidade de, nesse programa, a gente se encontrar. Se tiver a vida sendo partilhada, ali as pessoas estão sendo alteradas. A partilha verdadeira, quando a gente não se esconde, quando a gente tem a possibilidade de se mostrar inteiro ao outro. Isso é tão raro nos dias de hoje, não é verdade? É tão difícil muitas vezes nós termos a oportunidade de mostrar quem a gente é. As pessoas estão tão indispostas muitas vezes à verdade pessoal do outro, que é muito melhor a gente viver mascarados, é melhor a gente fingir, é melhor a gente criar os nossos códigos mentirosos de condutas, né? Agora, não acredito que a gente possa ser feliz desse jeito, porque em algum momento da nossa vida nós precisamos ter este conforto, esse luxo, poderia dizer. Alguém sabe como você é, conhece seus defeitos, suas qualidades e mesmo assim não desiste de você. Essa é a solidão, é a pior de todas. É a pior solidão humana que nós podemos experimentar, é essa. Quando você sabe que talvez você não tenha ninguém que de fato tenha tido acesso à sua verdade pessoal. E não tendo acesso à sua verdade pessoal, você se priva de estar verdadeiramente acompanhado. Porque a solidão não vai embora no momento que o outro chega. A solidão vai embora é no momento em que nós o abrigamos dentro de nós e o permitimos acessar, porque nos ama, aquilo que nós somos de verdade. O que hoje me faz feliz, o que hoje me entristece, o que hoje me distancia, o que hoje me aproxima, o que hoje me aborrece. É bom, não é? Você poder lidar com a sua verdade com as pessoas. A oportunidade de fato encontrar, estar diante. Da mesma maneira como Jesus fazia com as pessoas. O que fascinava em Jesus era justamente isso. Antes de as pessoas reconhecerem nele um Deus admirável, reconheciam nele um ser humano que tinha o dom de encontrar, que era capaz de ouvir a pior das misérias e mesmo assim continuar disposto ao ser humano miserável que estava ali diante dele. Um dom raro nos dias de hoje. Alguém que saiba encontrar o outro na sua miséria e mesmo assim continuar disposto a ele. É o que eu desejo. Que aqui não queremos a mentira. Nós queremos lidar com a nossa verdade. E é por isso que eu não faço questão de criar nenhum personagem para estar aqui. Vocês me acompanham. Eu não tenho nenhum medo de colocar aqui a minha dor, a minha dificuldade, a minha luta. Sabe por quê? Porque eu sou como vocês. É assim que eu escolhi ser padre. Um homem que tem virtudes, mas um homem que tem defeitos. Não me causa nenhuma ansiedade estar aqui. Porque graças a Deus, desde o primeiro momento em que me encontrei com vocês, você sabia que ali estava um homem, um ser humano, que tenta dar certo. Às vezes não consegue. Eu não sou um personagem.
Não quero ser um personagem. Falo das minhas vaidades, falo dos meus medos, falo das minhas ansiedades, falo das minhas dúvidas, porque este programa se propõe a ser. Se eu lhe convido a ser verdadeiro, eu não tenho o direito de vir aqui para falar de coisas que eu não acredito, para falar de sentimentos que não experimento, e nem tampouco me ocultar numa carcaça de santidade, ou até mesmo criar aqui uma armadura que possa lhe inspirar alguma santidade ou que possa lhe inspirar alguma coisa. Não, não é esse o propósito. Aqui, o nosso grande desejo é a gente falar da verdade humana, da crueza humana. E para falar da crueza humana, nada melhor que assumir-se cru também. E ter a possibilidade de olhar-se sem medo. Não é? Já dizia o escritor Jean Paul, naquele livro dele que eu gosto muito, Arrancando Máscaras, abandonando papéis. Eu li lá, era na minha adolescência. E um outro livro dele também, Por que tenho medo de dizer quem sou? São 2 livros dele que me ajudaram muito na minha adolescência a começar a perseguir essa possibilidade de ser verdadeiro. E numa das frases que abre aquele livro, não sei qual dos 2 está, ele diz assim: se eu te mostrar a minha nudez como pessoa, por favor, não me faça sentir vergonha. É o que a gente pretende aqui. Tratar a nudez humana, a crueza humana, sem que aquele que está se desnudando e se mostrando precisa se envergonhar. Mesmo porque quando a gente impede o outro de mostrar a sua crueza humana, impondo a ele o fardo da vergonha, nós estamos também nos privando do crescimento. Muito melhor seria se todos nós tivéssemos coragem de nos assumir assim, né? Nas nossas fragilidades, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. Muito melhor seria a nossa convivência se a gente não tivesse tanto personagem para interpretar, não é? Eu acho que o mundo seria muito menos pesado para nós se nós tivéssemos coragem de nos mostrar com mais verdade. Agora, mostrar-se com verdade é um processo que não é da noite para o dia. Começa lá quando as nossas crianças são educadas para a hipocrisia, ou quando nós ensinamos a mentira para elas, quando nós não temos coragem de trabalhar com a verdade, então de alguma maneira nós estamos prejudicando o processo da verdade naquelas pessoas. Isso é muito terrível, é um desgaste muito grande e a pessoa fica com um déficit para a vida inteira. Pode observar, existem pessoas que não são capazes de lidar com a crueza de suas situações. Então elas vão criando personagem, vão criando tanto personagem que elas já não sabem mais nem qual personagem elas precisam interpretar naquela hora. Diferente do verdadeiro. E esse despojamento é interessante porque muitas vezes o Evangelho nos fala de despojamento. Às vezes a gente interpreta só como um despojamento material. Não, o despojamento material é importante porque ele reflete na nossa alma. Não é que a gente não pode ter. Você tem que saber ter, mas ao mesmo tempo, se precisar perder, você continua inteiro. Não é? Tem uma amiga minha que fala de maneira muito interessante que só pode ter condições de viver bem quando se tem aquele que também sabe, no momento que não tem, continuar mantendo a mesma alegria e a mesma disposição. Aí ela completa: o pavão de hoje é o espanador de amanhã. E é uma transição dolorosa, né? Imagina, um dia você é pavão, no outro você é Renato. Não é fácil, né? O processo de perder na vida humana é muito doloroso. Mas a gente precisa estar preparado para isso, porque é natural que na vida a gente vá perdendo, que a gente, no dia a dia a gente perde, a gente faz a experiência de perder. Mas você tem como vivenciar aquela experiência de perda como um ganho. Eu fico pensando, quando eu ficar velho e eu parar de ter a possibilidade de trabalhar com essa intensidade que eu tenho hoje,
eu preciso me alegrar em começar a perder essa disposição e substituir, né, a perda pela oportunidade de ter mais tempo para minhas leituras, o velho bem ocupado, né? Tão bom isso, não é? Você ter os bons hábitos da velhice. Você não ficar, lamuriando, meu Deus do céu, eu já fui um grande médico, hoje eu não tenho mais a mesma habilidade que eu tinha para operar. Não, para com essas bobagens. Suas habilidades por outras. Eu gosto de dizer que a velhice nos atribui direitos maravilhosos. Quando bem vivida, quando bem experimentada, a velhice pode ser um tempo de muita realização humana. Bobo daquele que acha que só esse trabalhar que tem sentido. Não. Quando a gente começa a viver esse desprendimento, de você olhar-se com um pouco mais de leveza, de você saber que o ser humano que você foi ontem, você não é mais hoje. E isso gradativamente vai sendo modificado. Que se a gente entrar com sabedoria nesse movimento de transformação, tudo é mais leve. Aí, esse não ter, o não ser, não precisa ser tão pesado. É a mística que prevaleceu nos grandes santos, né? Esse desprendimento da vida, que não é só material, volto a dizer. Porque eu acho que o pior desprendimento não é o da matéria. Essa casa é minha, essa cadeira é minha, essa poltrona é minha. Porque pode passar e vai embora e leva tudo. Agora, o desprendimento do ser, esse é o mais difícil de viver. Quando você começa a interpretar-se assim, eu quero perder os meus excessos. Eu preciso perder os meus excessos. É uma questão de sobrevivência. Porque se eu não perco os meus excessos, eu serei um velho insuportável. A psicologia nos ensina que os defeitos da juventude, quando não bem tratados, eles vão sendo cristalizados, né? Isso é, não tem como mexer neles mais depois, e eles ficam todos aguçados na velhice. Aí é uma tristeza. E às vezes a gente encontra pessoas assim, cristalizadas, incapazes de viver em qualquer forma de desprendimento interior. São aquelas pessoas que se amarguram demais, olhando para o passado amarrada neles, né? No passado, amarradas nele, que têm uma dificuldade imensa de se interpretar de um jeito novo, que não se reinventam. É igual artista, né? Você já viu o artista que não se reinventa? Ele não vai sobreviver no tempo. Para ficar na história, para entrar na história, o artista tem que viver, saber viver e reinventar-se. Aí você vai ver, aquele grande artista teve aquela fase. Aí você, quem entende bem de arte até sabe, né? Olha para os quadros e sabe direitinho a que fase aquele quadro pertence. Por quê? O artista soube viver bem as suas fases. Soube perder, soube desaprender e soube conquistar um novo território.